O PDT, pela história das realizações, ele já tem um fio condutor e ele tem uma espécie de histórico positivo sobre as questões da educação. Foi o trabalhismo que criou o Ministério da Educação. O trabalhismo tem dois governos no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro que realizou uma grande expansão dos estabelecimentos de ensino. A legislação da Constituição Federal e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação foram feitas também pelo trabalhismo, pelo PDT. A gente tem uma realização histórica da campanha presidencial de 2006, que foi a proposta de educação pública de máxima qualidade para todos os brasileiros, e também, na história mais recente, nos últimos 20 anos, um grande sucesso da educação pública em Sobral, no Ceará. Então, o PDT propõe que a educação esteja no centro do processo de desenvolvimento das cidades, porque se você desenvolve o capital humano, a pesquisa, a alfabetização na idade certa, todos os insumos e faz esse investimento de maneira correta, esse investimento se multiplica 8 vezes mais do que qualquer outro investimento em qualquer outra área. Isso já são estudos muito consolidados. O professor James Heckman já provou que o investimento na primeira infância reduz os custos em todas as outras áreas. E a ideia deste seminário trabalhista é fazer com que os próximos pré-candidatos a vereador, vereadora, vice-prefeito, vice-prefeita e prefeito ou prefeita coloquem a educação no centro do seu plano de governo para promover o desenvolvimento da cidade e da região aqui em Venceslau. Olha, infelizmente o Brasil sofre uma divisão social de interesses que eu chamo de imposição de castas, né? O Brasil, por ter nas últimas décadas, especialmente nos últimos 40 anos, tem feito ataques sucessivos aos sistemas de educação pública e isso levou o nosso país a liderar os rankings internacionais de desigualdade. Este projeto, que é o projeto do CIEPs, o projeto de educação integral em tempo integral, serviriam para reduzir essas desigualdades na medida em que você coloca escolas de máxima qualidade, especialmente nas comunidades mais vulnerabilizadas, porque aí a chance seria igual para todos. Teríamos chances iguais para todas as crianças de construírem seu projeto de vida, de terem um bom emprego, de arrumar bons salários e se desenvolver internamente e também no nível econômico. Este projeto foi abortado intencionalmente no governo do Rio de Janeiro quando Darcy Ribeiro perdeu a eleição para o ex-governador Moreira Franco. Um dos primeiros atos desse governador que venceu foi desmontar a fábrica de escolas, porque a ideia de Leonel Brizola e de Darcy Ribeiro era ter feito 1.500 CIEPs e substituir esse sistema de educação vulnerável por escolas de tempo integral, com 5 refeições por dia, com as crianças aprendendo inglês, tendo acesso à saúde, assistência oftalmológica, assistência odontológica, acesso ao teatro, acesso ao esportes. As escolas tinham piscinas, escolas públicas, disponíveis para as comunidades mais vulnerabilizadas, com todos os recursos que permitem que as crianças se desenvolvam. Então, infelizmente, existe um interesse em manter esta desigualdade, esta imposição de castas. A nossa ideia é a de que o Brasil seja um país mais igual ou menos desigual a partir da educação. Nós podemos dar continuidade a esse projeto se constituirmos um sistema único de educação e uma rede federal de CIEPs disponível em todos os municípios do país. Nós estamos trazendo um circuito de seminários sobre a educação trabalhista aqui nessa região do estado de São Paulo e no Brasil todo. Já desde o ano passado a gente vem formando pré-candidatos na região central do Brasil, lá em Goiás e Goiânia, em Minas Gerais, no Amapá, no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, em São Paulo e agora nessa região do interior de São Paulo. O recado principal é a de que os candidatos, os pré-candidatos nessa fase, se preparem, conheçam as estruturas de ensino e de educação do seu município, observem os pontos em que podem haver melhorias e que pode ser dado um salto na qualidade da educação, e eles proponham isso durante a campanha, no sentido de que a gente já sabe que o único caminho, a única forma de transformação da sociedade passa pela educação. Não tem outro caminho, esse é o único caminho. Então, se todos eles estiverem conscientes de que
a ideia principal, a raiz e o fio condutor é esse, todas as demais ideias ligadas ao agronegócio, a questão da segurança pública, da geração de emprego e renda, eles vão junto deste cerne, desse ponto central que é a educação pública. É a partir disso que nós acreditamos que na política e nas próximas eleições, os candidatos do PDT possam ter uma penetração muito maior e, se eleitos, consigam implementar aqui em Presidente Venceslau e nas cidades da região este modelo de educação integral e tempo integral, que é a única forma de melhorar a vida das pessoas. Olha, Jamil, a inteligência da pergunta já traz a semente da resposta, porque em educação pública a gente não está falando de gasto, a gente está falando de investimento nas pessoas, porque isso tende naturalmente a multiplicar. Nos municípios brasileiros, em média, existe uma recomendação legal para se investir 25%, um quarto do orçamento todo, e muitas vezes é mais, quase todas as prefeituras é um pouquinho mais. Você tem lá um gestor público que metade da prefeitura são todos os outros serviços e a outra metade é a educação, tanto na folha de pagamento quanto nos contratos. Então, a gente tem recomendado aos municípios e principalmente aos candidatos a vereador, essa função de fiscalização do Poder Legislativo, é que eles observem bem a folha de pagamento do município para ver se as equipes nas escolas estão completas ou se falta pessoal, porque geralmente falta, né? E fazer uma revisão também nos contratos para saber se aquilo que está sendo investido está chegando de fato nas escolas, está chegando na merenda, na internet, nas escolas que não podem funcionar sem água potável, sem esgoto, com professores com equipes completas. Então, essa tradução do orçamento e do investimento é o campo onde a gente sai do discurso e vai para a prática, para saber se as crianças estão aprendendo. Então, a principal política pública de educação, e proposta pelo PDT inclusive, é que o orçamento expresse o desejo de educar melhor o seu povo. Então a ideia é a de que todos esses candidatos dominem as questões orçamentárias, dominem o PPA, dominem a lei de diretrizes, dominem a lei orçamentária anual e façam um projeto melhor para que nos próximos 4 anos Presidente Venceslau e as cidades da região possam progredir, tendo como base principal o desenvolvimento da educação.